boa tarde a todas. É um prazer ter vocês aqui. Boa tarde a todos que forem assistir esse vídeo. Então é isso. Nossa última aula de física. Acredito que comigo a última aula de física que vocês vão ter. A menos que vocês venham a estudar no Instituto Federal, fazer graduação e dê certo de eu dar aula para vocês. Eu acho que essa é oficialmente a nossa última aula de todos. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa e que todo esse conhecimento que vocês aprenderam seja útil para a formação de vocês e para vocês usarem na vida de vocês. Seja para atuar na área, seja para atingir objetivos como passar em provas, concursos, etc. Tá? Então é isso. A aula de hoje é uma aula aberta, né? É a última aula, então eu vou trazer tópicos aqui para vocês que são mais curiosidades. A gente não vai ter nenhum tipo de equação. Vocês se sintam à vontade para me interromper e perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Então vamos lá. Começando então, né? Eu dei esse título aqui de Mistérios de Física Quântica, né? E vamos tentar entender então por que dessas partes de mistério, né? Primeiro de tudo, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Uma reflexão. Quão pequeno é um átomo? E para isso eu trouxe algumas fotos aqui para ajudar vocês a entender o tamanho do átomo. Olha só. Se a gente olha para uma maçã, um pedaço da maçã, né, se você olha para a maçã inteira, um pedaço da maçã aqui está na escala de 25 milímetros, ou 2,5 centímetros. Né? Se você tira um pedaço da maçã, certo? Um pedaço da maçã, só para vocês terem noção, a gente pode comparar então com uma joaninha, certo? Uma joaninha aqui. A joaninha, ela tem menos de 4 milímetros de tamanho. Então, a joaninha, que é bem pequenininha mesmo, né? Aí quando a gente pensa na joaninha, a gente consegue olhar para a cabeça da joaninha. Aí imagina o seguinte, a cabeça da joaninha, certo? Que já é pequenininha comparado com a maçã, né? A gente olha para a cabeça da joaninha, a gente pega a ponta da antena da joaninha. Essa ponta da antena aqui está na ordem de micrômetros. Quando você olha para a ponta da antena da joaninha, você vai ver partículas de sujeira ligadas na ponta da joaninha. Essas partículas de sujeira aqui, elas são da ordem de mais ou menos 10 micrômetros. Quando você olha para a sujeira da ponta da antena da joaninha, a sujeira, tá? Você vai olhar um pólipo, né? E dentro desse pólipo, esse pólipo aqui, ele tem menos de 5 micrômetros de tamanho. Aí você pega a pontinha da sujeira. E se você der um zoom na pontinha da sujeira, certo? Você chega aqui na pontinha da sujeira e aí você vai olhar para um pedacinho da pontinha da sujeira. Aí você começa a entrar na ordem de nanômetros. Quando você olha esse pedacinho aqui, você começa a ver essa superfície da ordem de 50 nanômetros. E se você pegar um pedacinho dessa superfície da pontinha da sujeira que está na pontinha da joaninha, da pontinha da antena da joaninha, certo? Quando você pega esse pedacinho aqui, você começa a olhar os átomos bem de longe. Começa a ver os átomos bem de longe. E aí quando você pega um pedacinho do pedacinho, do pedacinho, do pedacinho, do pedacinho, do pedacinho da joaninha, você chega nos átomos, que estão aí na ordem de angstroms, né? Que seriam décimos de nanômetros. Né? Que aí você começa a ver os átomos e as ligações atômicas. É muito pequeno, gente. É muito pequeno. O microscópio mesmo, o microscópio óptico, ele chega até aqui só. Daqui para cá, a ponta, né? Você consegue ver a ponta, mas bem pequenininha. Daqui para cá você só consegue ver com instrumentos
eletrônicos específicos e não mais óticos. Você já não consegue mais enxergar o átomo, né? Você tem representações do que seria um átomo. Tá? Que daí são aquelas convenções químicas, né? Você fala que átomos de oxigênio são vermelho, átomos de carbono são cinza, átomos de nitrogênio são azuis, mas tudo isso é representação. A verdade é que é bem complexo, né? Então, aqui deu pra, espero que vocês tenham tido uma ideia aí do quão pequeno é um átomo, né? Bom, e quantos átomos, né, a gente tem num copo de água? Se a gente pegar um copo de água simples, aqui um copo de água 360 ml, tem esse tanto aqui de átomos, tá? Vocês conseguem ler esse número aqui? Vamos lá? Vamos ler esse número? Olha só, esse número aqui, a primeira parte aqui, né? Os 6 primeiros zeros são, a gente fala de milhões, mais 3 zeros, a gente fala de bilhões, depois trilhões, quadrilhões, quintilhões, sextilhões, septilhões. Então, um copo ridículo de água, 360 ml de água, possui 36 septilhões de átomos. Tá? Gente, a riqueza do mundo, em termos de dinheiro, está na ordem de trilhões. A população mundial está na ordem de bilhões. Você tem noção do quanto átomo você tem dentro de um copo de água? Um copo de água, um ridículo copo de água. Tá? Então, o átomo é muito pequeno e a gente tem excesso de átomos aí nos corpos. Né? Aqui eu trouxe para vocês entenderem um pouco essa questão, certo? E os átomos são entidades extremamente particulares. Eles têm uns comportamentos bem estranhos do que a gente anda acostumado. Para eu poder falar desses comportamentos atômicos com vocês, eu quero relembrar dois conceitos fundamentais que a gente aprendeu no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Vamos lá, então. O primeiro deles é o de matéria. Né? Matéria, a gente pode entender matéria como um corpo. Né? Então, vocês devem estar vendo aqui minha webcam nesse momento também, né? Então, pensa assim, ó. Essa caixinha de chiclete aqui, certo? Essa caixinha de chiclete a gente pode falar que ela é um corpo, né? E essa caixinha de chiclete, esse corpo, ele tem algumas propriedades. Quais são elas? Bom, esse corpo tem massa, né? Se você pegar uma balança e pesar ele, você vai ter aqui, sei lá, você vai medir 10 gramas. Aqui na caixa diz que essa caixa cheia, né, tem 56 gramas de massa, né? Então, você consegue encontrar ela no espaço. Você sabe exatamente onde está a caixa. Né? Tipo, agora a caixa está na minha mão. No caso, na minha mão direita. Agora a caixa está na minha mão esquerda. Isso, ela é um item localizável. E você também tem que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Se eu pegar duas caixas, né, uma caixa de chiclete de uva e uma chiclete de morango, eu não consigo juntar as duas num lugar só. Né? Eu consigo aproximar, mas eu não consigo fazer as duas ocuparem o mesmo lugar, certo? E matéria não atravessa paredes. Isso aqui é bem óbvio. Se eu jogar essa latinha de chiclete contra a parede, o máximo que vai acontecer é abrir a latinha e cair um monte de chiclete pela sala, mas ela não vai passar a parede, né? Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, isso não acontece. Né? Aí a gente tem um outro fenômeno, que são as ondas. E olha só que interessante com relação às ondas. Primeira coisa, onda não possui massa. Né? A onda é um pulso de energia e, por definição, a onda não possui massa. Ou seja, uma matéria possui massa, a onda não. A onda, a gente não sabe onde ela está. A gente tem apenas uma noção da intensidade. Né? Por exemplo, nesse momento vocês estão ouvindo a minha voz pela intensidade do microfone. Né? Se eu abaixar o microfone, vocês vão ouvir minha voz mais baixa. Se eu gritar, se eu aproximar do microfone, vocês vão ouvir minha voz mais alta. Mas vocês não sabem onde está a minha voz. Minha voz está espalhada, né? Nesse momento que eu estou falando aqui, minha voz está na casa de cada uma de vocês, ou no fone de ouvido de cada uma de vocês. Então, ela se espalhou já, né? Então, a gente não sabe onde está a voz com exatidão. A gente sabe que ela está espalhada por aí.
diferente da massa que está localizada. As ondas se somam, né? As ondas se somam. A maior prova que as ondas se somam são as músicas, né? Porque um conjunto musical tem lá a sua guitarra, bateria, teclado, baixo, saxofone, algumas, né? Vocal. E a música, você ouve ela como um conjunto de tudo, né? As coisas casam, ou seja, você consegue somar as ondas. Você não chega só a pessoa cantando, você chega o conjunto completo, né? A pessoa cantando, o som dos instrumentos de corda, o som do piano, o som do teclado, o som da bateria, etc. Ou seja, as ondas se somam. E as ondas atravessam paredes, né? Isso é muito fácil de mostrar, né? Eu posso pegar aqui, nesse momento aqui, uma folha, né? E eu posso falar tampando a boca, né? Minha voz sai estranha, lógico, há uma modificação da onda, mas ela consegue atravessar a folha. Diferente da caixinha de chiclete, que eu posso embrulhar aqui na folha e é isso, ela não vai passar a folha, né? Ela não vai atravessar a folha. Ela pode rasgar a folha, mas ela não consegue atravessar, a onda atravessa. Certo? Então, essas são as duas naturezas fundamentais da matéria. Duas naturezas fundamentais. E aí eu pergunto para vocês, o átomo. O átomo, ele é onda ou o átomo é matéria? Acho que é matéria. O átomo é matéria. E se eu falar para vocês que a gente não sabe o que é o átomo? Vamos entender o porquê? Olha só. Estão vendo aqui uma tela compartilhada? Eu vou soltar uma apresentação com som. Veja se o som sai para vocês. Esquisitice quântica, o nada famoso experimento da... Tá saindo o som? Sim. Já, então vamos assistir esse vídeo juntos aqui. Ele faz um experimento, embora seja por desenho animado, ele é muito ilustrativo. Fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, ela se anula. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron... Antes de dar continuidade no vídeo, ficou alguma dúvida desse trecho até aqui? Sobre ondas, né? O que aconteceu ali, ele mostrou um fenômeno de difração, né? Que a onda, ela passa por um lugar que é menor do que ela, então ela se modifica, e interferência, né? Que você tem interferência construtiva e destrutiva, e ali na placa você observa isso. Isso está claro para vocês? Vocês conseguiram entender essas partes da fenda? Com partículas e com ondas? Sim. Beleza? Então tá. Então, sabendo que vocês não têm dúvida nessa parte,
Olha o que vai acontecer agora. É um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Aí vocês podem virar assim para mim e falar, Felipe, mas aí foi só um desenho. Então, calma aí. Estão vendo essa foto aqui? Essa foto, ela é a foto do experimento original que foi feito para mostrar isso. Então, aonde tem esses pontos brancos, são, na verdade, canhões, é um papel fotográfico em que você está pegando os elétrons que colidiram na parede. E o que você nota por essas fotos, né? Ela começa no A, que vai do A para o B, para o C e para o D, e você nota os padrões de interferência sendo formados. Mesmo quando você joga um átomo por vez, né? Um elétron por vez. Aqui é uma foto de um canhão de elétrons. Gente, isso aí não é desenho, não. É assim que a natureza se comporta. E esse é o primeiro mistério que eu trago para vocês. A gente não sabe o que é o átomo. A gente não sabe se o átomo é onda ou se o átomo é partícula. O que a gente sabe é que tem horas que ele se comporta como onda e tem horas que ele se comporta como partícula. Tá? Esse é o maravilhoso mundo da física quântica, né? Então esse é o primeiro mistério que eu trago aqui para vocês na aula. Tem mais alguns outros, a coisa é bem mais intrigante do que isso. A gente está só começando. Certo? Então a gente não sabe se os átomos são matéria ou se eles são ondas, né? Então vocês viram o efeito da dupla e esse daqui é o primeiro mistério, então, da nossa aula. Tá? Partindo agora para o segundo mistério, né? Porque hoje vai ser só para deixar o cabelo de vocês em pé.
O Apocalipse, pessoal. Bom, existem muitas teorias e romances sobre o Apocalipse, né? O Apocalipse tem vertentes religiosas dele, o Apocalipse tem vertentes românticas dele, né? Tipo, o Apocalipse zumbi, o Apocalipse disse desde aquele outro, o Apocalipse que vão descer 4 cavaleiros do inferno jogando as coisas, o Apocalipse que vai ter uma guerra e vai vir o anticristo lutando com Cristo. Enfim, existem muitas versões para o Apocalipse. Não estou desmerecendo nenhuma delas, isso não é da minha alçada questionar a sua fé, questionar a sua crença. Mas o apocalipse científico, ele também existe. E qual que seria o apocalipse científico? Qual que seria o fim de tudo, né? O fim do planeta Terra, o fim da existência da Terra. O fim da existência da Terra, não necessariamente o fim da humanidade, mas o fim da existência da Terra é o final do Sol, certo? Como vocês sabem, o Sol ele é uma bola de gás extremamente quente que fica gerando explosões nucleares o tempo inteiro. Isso é o Sol. E ele fica lá explodindo indefinidamente, certo? Agora, vocês já se perguntaram por que o Sol não explode de uma vez só? Por que as explosões do Sol são tão bem controladas? Como é que ele sabe se não, eu vou mandar só um pouquinho de energia por vez para eu não acabar com o planeta Terra de uma vez só? Como é que isso acontece? Aí pode ter a explicação religiosa, né? Que vai falar assim, porque Deus quis assim, porque Deus fez o Sol dessa forma para que a gente pudesse viver e habitar a Terra. Tá. Mas a verdade é que a gente também tem uma vertente científica para explicar isso, né? Para explicar o porquê que o Sol não explode de uma vez só, né? Independente de religião, isso é um fato, né? A gente foi tentar estudar o Sol, então. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Por que o Sol não explode de uma vez? Qual que é a teoria que vocês têm por que o Sol não explode de uma vez? Sem entrar no mérito da religiosidade, né? Pensando racionalmente, assim, pensando com evidências científicas, né? Sem discutir qual que está certo ou qual está errado, mas qual seria a resposta mais plausível do porquê que ele não explode de uma vez só? Bom, Ixi, professor, aí você tá fazendo pergunta estilo Enem, né? Aí já me complica. Eu não faço ideia. então vamos lá. Olha só, a temperatura do Sol na superfície dele é de 6.000 graus Celsius. Assim, esse anel vermelho que a gente está vendo aqui, ele está na temperatura de 6.000 graus Celsius. Bom, se eu sei que a temperatura do Sol é de 6.000 graus Celsius, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a temperatura necessária? Qual que é a temperatura necessária para ter uma reação nuclear? A reação nuclear que tem dentro do Sol, por exemplo. Professor, você pode A gente repetir? sabe que o travou. Sol faz reações nucleares. Se a temperatura do Sol está na temperatura de 6.000 graus Celsius, qual seria a temperatura que você precisa para fazer reações nucleares? Seis mil e um? Não sei. Sério que travou. Travou a minha tela, Letícia? Eu tô parado na tela. O que travou? Ah, tá. Então, respondendo a pergunta, a temperatura para uma reação nuclear ela é de 8 milhões de graus Celsius. Mas aí vem a questão. Se eu preciso de 8 milhões de graus Celsius para realizar uma explosão nuclear, aquela que o Sol faz,
Como que o Sol faz a explosão, então, se o Sol está a 6.000 graus Celsius? Faz sentido? Acho que não, né? Então, vamos tentar entender o que que acontece? E aí, essa é uma razão muito interessante, é muito inteligente esse processo. Olha só, vamos conversar um pouco sobre o que que o Sol faz. O Sol, ele está numa temperatura quente, né? E ele tem átomos soltos. Então você tem dois prótons, né? Que se colidem, né? E quando eles se colidem, esses dois prótons, você tem uma perda de uma carga elétrica de um dos prótons e aí ele se transforma em nêutron. Aí um próton mais um nêutron vira um hidrogênio. Aí quando você tem, desculpa, dois prótons, quando eles colidem, você tem um deutério, que é um próton mais um nêutron. Quando você colide mais um próton, você vai para o hélio 3, que é o hélio instável. São dois prótons e um nêutron. E se você tem a colisão de um quarto próton, você chega no hélio 4. Então você tem uma fusão nuclear em que você transforma hidrogênio em hélio no Sol. Você sai do hidrogênio, né, do H, e chega no hélio 4, certo? Essas são as fusões nucleares que acontecem no Sol. E você tem barreiras energéticas repulsivas fortíssimas em cada uma das etapas, certo? Você tem barreiras energéticas fortíssimas em cada uma das etapas. O que acontece é que o evento de explosão nuclear é um evento raro no Sol. Ah, Felipe, mas ele acontece o tempo todo. Não, ele acontece o tempo todo porque tem muita matéria lá, mas ele é um evento raro. Ou seja, ele é um evento que acaba sendo controlado. Por que ele é um evento raro? Porque no momento em que você tem a passagem dessas barreiras aqui, acontece um comportamento muito estranho. Vamos dar uma olhada nesse comportamento? Se os átomos fossem partículas, né, você ia ter essa partícula de hidrogênio. Você pode pensar aqui que você tem uma parede que é a energia de reação, né, para você fazer a reação química, no caso a reação nuclear. A partícula, se fosse o átomo fosse uma partícula, ia bater na parede e ia retornar, certo? Porque partículas não atravessam paredes. Mas como os átomos se comportam como ondas, eles passam pela parede de reação. Só que eles passam numa intensidade muito menor. Eles passam em baixa intensidade. Existe uma probabilidade de acontecer esse evento e essa probabilidade é baixa. Essa probabilidade de ser baixa é o que garante a nossa vida, gente. Por quê? Vocês podem ter certeza, sem Sol não há planeta Terra. Tipo, acabar o planeta Terra significa acabar o Sol. Ponto pacífico. Isso daí não tem quem fale contrário. Porque é o Sol que alimenta tudo. Né? Tudo. O Sol que mantém a Terra quente o suficiente para que a gente tenha as massas de ar andando, para que a gente tenha o calor, para que a Terra seja aquecida minimamente, para que você tenha as massas de ar que causem as chuvas, que alimentam as plantas, que depois todos os outros seres comem as plantas e assim a gente faz a nossa cadeia alimentar. Então, não tem como, tá? Sem Sol a gente não tem vida. Só que a reação de fusão nuclear que acontece dentro do Sol é uma reação controlada. É uma reação de baixa probabilidade de acontecer. Então ela vai acontecendo de forma controlada. Esse é um mistério, né, que a gente tem do porquê o Sol não explode de uma vez só. E ele só não explode de uma vez só porque acontece o efeito de tunelamento quântico, em que as partículas, né, o que a gente entendia como sendo uma partícula, na verdade se comporta como onda. Tá? O meu doutorado foi estudando exatamente esse fenômeno aqui de tunelamento quântico, tá? Só para vocês entenderem um pouco o que eu fiz, né? Aí, no caso, eu não estava estudando tunelamento quântico no Sol, eu estava estudando tunelamento quântico em baterias híbridas formadas por eletrodos, metálicos e moléculas, biomoléculas, né? Podemos colocar assim.
Só para vocês entenderem um pouco aí essa parte do que faz um pesquisador, né? Um físico, doutor em física, né? No caso, eu estudei aqui, eu fiz a minha tese sobre essa parte de tunelamento em outros sistemas, certo? Então, esse é o segundo mistério. Átomos atravessam barreiras, tá? E essa é uma coisa muito legal, que é um mistério prático, né? Porque sem ele a gente não estava vivo hoje. Então é muito interessante. O Sol ele foi feito de uma forma extremamente controlada, né? É impressionante aí a beleza de todo esse sistema funcionando. E aí, obviamente, cabe aí a interpretação de que tudo foi criado por Deus e etc. Mas aí é uma coisa muito particular, né? O fato é que, independente de religiosidade, é um evento maravilhoso. Aí quando você coloca a religiosidade, isso se torna mais interessante para você porque você começa a dar sentido para sua vida, né? Mas aí eu não vou entrar porque é uma coisa muito pessoal, mas aí você já começa a imaginar, né? Tipo, como as pessoas observam e agradecem, né? E é uma coisa muito legal. Acho que, independente de qual religião você seja, acho que uma coisa maravilhosa que a gente deveria aproveitar mais é olhar o sol se pondo, né? Olhar o sol de manhãzinha e chegando até a gente, iluminando o nosso quarto e agradecer ao dia, assim, sabe? Porque é um milagre, assim. Tipo, o sol é um milagre, né? Tudo foi feito perfeito, né? Então, olhar assim e falar, nossa, que bom, mais um dia de vida, né? Então, e agora, para a gente terminar a nossa conversa, assim, né? Para a gente fazer aí um fechamento dela, vamos falar sobre luz. Bom, gente, vocês perceberam que os assuntos que eu estou trazendo para vocês aqui são assuntos extremamente polêmicos e que há uma razão simbólica por trás de todos eles, né? Se você pega fotos religiosas, você vai ver que na Idade Medieval os santos sempre tem uma auréola amarela em volta da cabeça. Por quê? Os santos católicos têm uma auréola desenhada em volta da cabeça. Vocês sabem? Tipo, eu vou abrir aqui uma foto qualquer para vocês, tá? Então a gente olha uma foto aqui e eu queria entender com vocês aqui. Eu vou pegar diversos períodos, inclusive. Não vou pegar, inclusive, um período só. Mas, ó, aqui, né? Acho que isso aqui deve ser São Jorge. Né? Aí você tem aqui uma auréola em volta dele. Aí você tem outro santo aqui também, uma auréola em volta da cabeça dele. Aí você tem outras fotos aqui, sempre uma auréola em volta da cabeça deles, né? Outras fotos aqui, né? Sempre uma auréola em volta da cabeça, auréola em volta da cabeça. E aí eu pergunto para vocês, por que todas essas fotos têm uma auréola em volta da cabeça dessas pessoas? Aqui, inclusive nas imagens, né? Tentou representar a auréola em forma de desenho, né? Eu ia falar porque eles são seres iluminados, né? Mas é meio óbvio, né? Não, mas a resposta é essa. É. A cultura associa a luz, a iluminação, como a fonte da vida. E essa é uma coisa legal que eles não precisaram de física para observar isso. Verdade. Né? O divino associado às estrelas, à luz, é uma coisa muito comum, né? Independente de religião, a gente sempre tem o divino associado à luz. A Bíblia começa lá, acho que um dos primeiros textos que a gente tem é e fez-se a luz, né? Em Gênesis. E, Sim. então é uma coisa muito legal, né?
você tem essa questão associada à luz, ao divino. E aí, quando a gente vai estudar a luz, e vai entender a luz, e vai entender o sol, a gente percebe que a gente tem mais dúvidas sobre eles ainda. Não tem nada pronto. Né? A luz é um problema sério, gente. Se eu faço essa pergunta para vocês agora, a luz, olha, gente, a gente teve um semestre de ondas, um bimestre de ondas, e a gente estudou agora eletromagnetismo. Vamos falar sobre luz. Luz é uma onda ou luz é uma partícula? Eita, nós, né? Eu ia falar que é onda, mas eu acho que depende do caso, né? Eu não sei. Exatamente. Eu também não sei, Thalita. Eu também não sei. Olha que interessante, a gente não sabe a natureza da luz. A luz tem horas que se comporta como onda, e agora eu vou falar um exemplo para vocês de como ela se comporta como onda, tá? Então vamos falar de luz como onda um pouquinho. Depois, mas antes de encerrar essa aula, eu vou falar de uma luz como partícula ainda. Vamos chegar lá. Então a gente tem aqui o espectro de luz visível, caiu no Enem, inclusive, esse ano, né? Teve lá uma questão de luz, né? E beleza, já conversei com vocês, a luz ela pode ser entendida como uma onda eletromagnética, que tem comprimentos de onda, tarará, tarará, tarará. Certo. Aí, vamos lá. Quando eu pego a luz branca e coloco a luz branca num prisma, eu separo a luz e eu tenho os diferentes comprimentos de onda associados a ela, né? Aí eu percebo que a luz branca, na verdade, é uma formação das diversas cores de luz. Vermelha, laranja, verde, etc. Tá. Aí, olha só que loucura. Eu vou pegar agora, não uma lâmpada normal, uma lâmpada branca. Eu vou pegar uma lâmpada que só tem gás hidrogênio. É uma lâmpada de hidrogênio, certo? Só tem gás hidrogênio. Quando eu pego essa lâmpada de hidrogênio, e eu passo ela por uma fenda, que nem eu fiz com o experimento lá das fendas, eu coloco aqui uma fenda simples, daí eu passo por um prisma. Ó, então eu pego a lâmpada de hidrogênio, passo por uma fenda e depois passo por um prisma. Quando eu faço isso, eu quero ver o espectro colorido da lâmpada de hidrogênio. E olha só o que eu observo da lâmpada de hidrogênio, gente. Eu observo a cor vermelha, uma parte que não tem nada, depois a cor ciano, mais uma parte que não tem nada, a cor roxa, mais uma parte que não tem nada, e a cor roxa escura, a cor violeta, mais uma parte que não tem nada. Gente, cadê as outras cores da lâmpada de hidrogênio? E essa é a lâmpada mais simples que a gente tem, né? Porque hidrogênio é o átomo mais leve, você vai lá, faz uma lâmpada de hidrogênio. Cadê as outras cores? Elas são invisíveis? Não, não. Não sei. Não dá para ver olho nu? Não sei. A lâmpada de hidrogênio não é possível acessar as outras cores. Aqui tem um efeito que a gente chama de quantização. Por que quantização? Porque não existem níveis intermediários. E isso daqui é um pepino que vocês têm noção. A gente imaginava um mundo sendo um contínuo. Isso daqui era o que a gente imaginava de ver as coisas. Então você estava lá, você via o vermelho, daí você via tons de vermelho indo mudando, até você chegar em tons de laranja, depois se a laranja chegava no amarelo, e do amarelo você chegava no verde, do verde para azul, do azul para azul escuro e para o violeta, certo? Isso era o que a gente imaginava que a gente fosse observar, certo? Um contínuo de luz, a gente passa por todas elas. Só que quando a gente vai lá e faz o experimento para ver quais são as cores, a decomposição das cores do átomo de hidrogênio, né, ou do gás hidrogênio, a gente observa só 4 cores e não todas. E aí existe um efeito da mecânica quântica que se chama de quantização. O que é quantização?
Não existem níveis intermediários. Você salta do vermelho e vai pro azul sem passar pelo laranja, sem passar pelo azul mais claro e etc. Mas como assim que você consegue saltar? Como que isso acontece? E aí, e esse é um mistério também. A gente não tem níveis intermediários entre uma coisa e outra na física quântica. Você pula de um lugar para o outro sem você passar pelo caminho, o que não faz sentido nenhum, gente. Imagina assim, a quantização de energia, ela diz uma coisa mais ou menos assim, sem tomar outras proporções. Eu estou aqui em Matão, aí eu vou para Araraquara sem passar por Bueno de Andrada. Faz sentido para vocês? Tipo, eu pisco lá, tipo, agora eu tô em Araraquara. Certo? Isso é quantização. Não existe nível intermediário. Você vai de um lugar para o outro sem passar por um caminho no meio. Certo? E aí, quando a gente vê os espectros dessas lâmpadas, né? A gente tem da lâmpada de hidrogênio, a gente foi lá e estudou outras lâmpadas também, né? Então tem a lâmpada de hélio, que você começa a ver um pouquinho mais de cor, a lâmpada de neônio, que já é bem mais rica em níveis de energia, né? Você consegue ver mais níveis coloridos. Você pega a lâmpada de mercúrio e consegue ver um pouco mais. E aí você fala assim, não, beleza, então quer dizer, a gente enxerga o branco, porque na verdade a gente está enxergando um monte de átomo brilhando ao mesmo tempo, né? E sim, de fato é o que acontece mesmo, né? Então a gente tem aí essas questões, tá, gente? Eu não tenho nível intermediário, certo? Eu salto do vermelho pro ciano, do ciano para o azul e do azul para o roxo, sem passar por um intermediário, né? E isso é quantização, tá? Outro mistério também. Outro mistério chocante, inclusive. Tá? Nem a luz, né, que é uma coisa que a gente recebe todo dia aí, se não fosse luz, eu não estava nem enxergando essa aula nesse momento. Nem a luz a gente entende, tá? Então vocês terem noção aí. E aí, a gente tem essa questão da quantização. Né? A gente tem o nada presente em tudo. A gente sempre tem esses níveis intermediários. Quando a gente vai olhar para a matéria, gente, aqui eu trouxe o exemplo da luz para vocês, mas não é só na luz. A gente tem esses níveis aí acontecendo em todas as coisas o tempo todo. Você tem níveis eletrônicos bem estabelecidos das moléculas e coisa e tal, que um trecho de níveis eletrônicos é exclusivo para ligação química, outro trecho de níveis eletrônicos é exclusivo para vibração molecular, outro trecho é exclusivo para cores. É um negócio surreal. E você tem um monte de vazio no meio do caminho. Um monte de vazio. É um negócio assim muito maluco. Então esse é o terceiro mistério. A quantização existe e existe o nada presente em tudo. Né? A gente tem mais nada do que coisas. Tá? E aí, para a gente encerrar nossa aula, aparelhos quânticos. Você conhece algum aparelho quântico? Você tem algum aparelho quântico em casa? Ou vocês têm algum aparelho quântico em casa? O que vocês acham? A gente deve ter, né? Você comprou o purificador de água quântico? Eu não sei que modelo que ele é. Vamos ver então quais são os aparelhos quânticos. Agora vocês vão ficar um pouco surpreendidas, né? Porque a física quântica ela não é só uma teoria, ela é uma realidade. E ela está presente nas coisas que a gente faz. Presente? Vamos dar uma olhada nelas então. A primeira delas é na lâmpada. Vocês lembram dessa lâmpada aqui, a lâmpada amarela? Ela era conhecida como lâmpada quente. Como é que ela funcionava? Ela funciona por efeito Joule, né? Você tem aqui um filamento, no caso um filamento de tungstênio, que você esquenta tanto ele, você passa uma corrente no filamento, o filamento esquenta tanto, mas esquenta tanto que ele começa a brilhar, certo? Aí você tem um desperdício muito grande de energia, né? Porque a lâmpada ela é quente porque ela funciona por excesso de energia. O princípio de funcionamento de uma lâmpada quente é igual a um ferro de passar roupa.
Só que em vez de você aquecer a chapa inteira do ferro de passar roupa, você está aquecendo só um filamento pequenininho. Mas não é uma lâmpada inteligente, é uma lâmpada burra, ela é uma lâmpada que gasta muita energia, é uma lâmpada que não é econômica. E a lâmpada fria, sabe essa lâmpada fria que LED, escambar 4, ou essas lâmpadas de tubo e coisa e tal? Gente, essas lâmpadas frias, elas são lâmpadas quânticas. Elas só funcionam por princípios de mecânica quântica. O que acontece? Dentro dessas lâmpadas existe um gás, né? No caso, mais comum costuma ser o gás argônio, mas, enfim, eu não entendo de lâmpada, assim, essa aí é uma parte da engenharia, né? Com certeza o engenheiro já deve ter usado o tipo de gás, etc. E em volta da lâmpada você tem uma camada de fósforo, tá? Do elemento químico fósforo. Torna a lâmpada inteira, essa camada branca é uma camada de fósforo. Quando você tem esse gás aqui, você aplica uma diferença de potencial elétrica, né, uma DDP, que excita especificamente o gás, né, argônio. Ela excita o gás argônico e o gás argônio ele envia um fóton, uma luz. Essa luz ela é absorvida na camada de fósforo e ela é replicada, né? O fósforo é o que dá a cor branca, né? Ele replica essa cor. Então a lâmpada fluorescente ela funciona assim, né? Ela funciona por efeito de tunelamento quântico, não, de quantização de níveis de energia, né? Você manda a energia suficiente para acender só o vermelho, por exemplo. Aí nada mais acende, só acende o vermelho. Aí esse vermelho interage com o fósforo que brilha branco, né? Então as lâmpadas frias, na verdade, são lâmpadas quânticas. Elas funcionam por princípio de mecânica quântica. Além das lâmpadas frias, né, que são instrumentos de física quântica, a gente também tem mais um aparelho muito legal, né? Que é o micro-ondas, pessoal. O micro-ondas é um aparelho quântico. Por que ele é um aparelho quântico? Porque ele consegue excitar exclusivamente moléculas polares como água, gordura e açúcar, sem esquentar o resto. Então, por exemplo, se você coloca uma tigela, eu não recomendo fazer isso, mas se você coloca uma tigela seca dentro do micro-ondas, ou uma tigela com comida só no meio, você vai perceber que a borda do prato está gelada e a comida está quente. Já perceberam isso? Tipo, quando você põe um prato assim com comida só no meinho, aí só o meio esquenta e em volta tá gelado? Por que isso? Sim. Porque o micro-ondas ele funciona excitando só os níveis eletrônicos da água, da gordura e açúcar. Ele só ativa aqueles níveis eletrônicos. Isso leva a várias conclusões. A primeira delas, primeiro, o micro-ondas é super seguro, né? Desde que você coloque as coisas corretas dentro dele, né? Porque o metal tem excesso de elétron, o metal tem elétrons que saem facilmente. Aí se você coloca o metal dentro do micro-ondas, você começa a ter faísca, né? Não é a intenção, então tem que tomar cuidado, tem que seguir as especificações, sempre plástico, não é qualquer tipo de plástico, materiais de cerâmica, né, que são feitos exclusivamente para micro-ondas, porque a função do micro-ondas mesmo é aquecer as moléculas de água e moléculas polares, tá? Então ele vai lá e ele só aquece aquilo ali, ele não aquece o resto. A prova disso é colocar um prato lá, o prato sai gelado e onde tem comida está quente. A panela, ela poderia ser entendida como o processo burro, né? Por quê? Como é que funciona uma panela? Você usa o gás de cozinha, o gás ele esquenta a panela e a panela esquenta a comida, não é um caminho assim? Você tem intermediários, né? O gás esquenta a panela esquenta a comida. Você tem o contínuo acontecendo aí, né? Uma coisa depois da outra. Aqui não, aqui é quantização, né? Você passa por tudo e chega direto na molécula de água sem se preocupar com o resto, né? E aí, como vocês já aprenderam em alimentos, todos os alimentos têm uma quantidade de água bastante grande, né? Então a gente lida muito com a atividade de água, né? Se o alimento ele é comestível, ele é naturalmente hidratado, né?
certo? Estou falando besteira? Aí, inclusive, o meio de conservação é você secar o alimento, né? Você tira a água do alimento e ele fica... É uma das formas de você conservar, né? Certo? E aí, para encerrar nossa aula, eu termino com essa frase aqui. Se a mecânica quântica não te assustou, então você não entendeu ainda. Essa frase ela foi dita pelo Niels Bohr, esse jovem mancebo aqui, que foi responsável pelo átomo, pelo modelo atômico que vocês aprendem na escola. Né? Você lembra aquele modelo de Bohr? Feito por esse cara aqui, né? Um físico quântico, um mecânico quântico, aí, se vocês quiserem colocar, ou um químico quântico, né? Niels Bohr. Ele que propôs o modelo atômico, né? Um deles, né? Porque o modelo atômico ele vem se desenvolvendo, né? Começou com Thomson e tudo mais. Bom, na verdade começou muito antes, começou lá na Grécia, né? A gente já tinha a questão do entendimento do átomo desde lá. Certo, pessoal? E, bom, todas as demonstrações aqui que eu mostrei para vocês, elas possuem formulações matemáticas extremamente rigorosas e foram extensivamente investigadas, né? O que eu trouxe para vocês aqui não é a fronteira do que está se estudando hoje de física quântica. Isso aqui foram coisas que a gente já estuda e entende algumas coisas dela. Ainda que deu para ficar bem claro para vocês que existe um monte de perguntas, certo? Um monte de pergunta. Einstein mesmo era um cara que refutava muito a mecânica quântica. Ele não concordava com as coisas. Ele, inclusive, falou, dentro de uma das frases célebres dele, ele falava assim, Deus não joga dados, que é exatamente por causa dessa natureza ela se comportar diferente, né? Então, a mecânica quântica ela é extremamente polêmica, né? E muito pouco compreendida, porque tem muitas lacunas, como eu trouxe para vocês aqui. Né? Existem muitas pseudociências que usam da mecânica quântica que, como ela está aberta, existem muitos pontos que ainda não se sabe sobre ela, existem muitas pseudociências que tentam aplicar isso em mais diversas áreas, né? Então, o pessoal tenta pegar os conceitos de física quântica e aplica na psicologia, e aplica no coaching, e aplica na espiritualidade, e aplica em religiosidade e tudo mais, tá? Enfim, é isso então, tá, pessoal? Então, com isso, eu encerro aqui a minha contribuição acadêmica na vida de vocês. Foi muito bom poder ser professor de vocês. Espero que vocês levem com carinho essas aulas, esse conhecimento, que ele seja útil para vocês. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos pela participação. E é isso. Encerro por aqui.